Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a construir um fluxograma. Como o próprio nome já diz, fluxograma lembra fluxo, né? Quando a gente fala de fluxo dentro de empresa, é fluxo de processo, é organizar etapas, né? Quando a gente vai fazer um bolo, é mais ou menos isso que a gente tem, né? A receita de um bolo é um fluxo de um processo produtivo de um bolo, tá? Aqui no PowerPoint, quando a gente for construir, a gente tem algumas ferramentas que já são pré-moldadas e outras que são ajustáveis. Uma delas seria a seguinte: a gente poderia estar aqui com o título, né? Então a gente coloca aqui um título que seria fluxograma de produção de... e a gente colocaria o que é, né? Então aqui a gente teria qual é a produção, né? Produção de bolo, produção de caixa de fósforo, qualquer coisa. É importante que todo documento administrativo tenha a identificação. Então é um fluxograma de produção de alguma coisa, né? Porque isso vai fazendo com que a gente diferencie as etapas e processos dentro da empresa. Fluxograma não precisa ser só de produção, pode ser, por exemplo, fluxograma de cadastro de alguma coisa, fluxograma de submissão de arquivo. Bom, isso vai depender do que você quer utilizar. Existem algumas figuras que já são pré-moldadas, como eu falei, como essa aqui, da Smart Art. A gente tem algumas já que servem para desenhar algumas coisas em relação a processos, mas nem todos vão desenhar tudo o que a gente precisa, ou caso você esteja utilizando um sistema americano ou a ABNT, né, por exemplo, brasileiro, né, que é a forma de você desenhar isso corretamente. Em algumas áreas é bem específico, elétrica tem uma forma de desenhar, engenharia, então você tem figuras específicas e esse daqui não vai atender, tá? Então a gente nem vai utilizar esse, só estou mostrando para você saber que existe dentro dessa estrutura do PowerPoint outras possibilidades. A gente vai usar um layout sem nada aqui embaixo, só o título em cima, tá? Onde a gente vai buscar pelas figuras? Aqui em cima, né? E na página inicial a gente tem as figuras e já tem algumas que já estão determinadas como fluxograma. Mas como eu disse, esse daqui na verdade vai ficar como modelo americano. Não difere tanto assim do modelo brasileiro, só tem algumas figuras que são diferentes, mas a base da construção é a mesma. Algumas empresas instituem os seus próprios símbolos, tá? Aqui a gente vai começar escrevendo o início do processo, que é com essa figura. Ali vejam que o símbolo estava como terminação, porque pode ser tanto para início como para término. Então a gente vai escrever aqui, início, tá? O início, a gente define aqui o tamanho, como quer ficar. Quando a gente movimenta, vejam que ele tracejou ali, para a gente saber qual é o centro desse PowerPoint. Você pode construir no centro ou não, isso vai definir de acordo com a sua necessidade aí. A próxima etapa é desenhar o processo, né? Então a gente faz aqui um retângulo, retângulo define processo, e a gente vai colocar, por exemplo, era produção, eu não defini o que é, mas poderia ser separar material para construção de nananã. Pronto. Então vejam que eu usei um verbo no início, porque se a gente está falando de fluxo de processo, é interessante que a gente coloque o verbo, porque ele já indica a ação que deve ser realizada, tá? Só que não está ligado ainda, tá só início e separar material para construção de alguma coisa. Como é que a gente faz para ligar? A gente vai utilizar essas linhas e, em específico, seta da linha, tá? Então a gente vai clicar aqui, vejam que quando eu passo o mouse sobre a figura, ela cria uns pontinhos. A gente vai utilizar esses pontinhos para ligar as figuras. E eu vou demonstrar o porquê. Já criei, agora eu quero que ela fique mais espessa. Então eu posso escolher uma mais espessa aqui, tá? Bom, por que eu fiz com essa linha, né, e seta, e não fiz com essa daqui, que poderia ser uma possibilidade, né? Eu não fiz com essa porque essa indica transporte em alguns padrões. Então a gente não utiliza essa seta mais densa, né? A gente até poderia encurtar ela, né? É um macete, né? Modificar e tal, mas não é a intenção. Até porque ela não vai fazer uma coisa que eu vou demonstrar agora. Olha só, quando eu clicar aqui nesse retângulo e arrastar, vejam que por eu ter ligado uma diretamente à outra, ela já automaticamente faz com que a seta continue interligada na posição que eu quero, tá?
Então essa é a grande vantagem de utilizar essa seta fina para fazer a ligação do fluxo. Bom, já fiz a primeira etapa, digamos que agora a gente tivesse uma decisão, né? A decisão a gente usa essa figura aqui, ó. Tá, pronto. Vou dimensionar ela para ficar bem na frente. A gente vai pegar essa própria setinha aqui, copiar e colar. Vamos ligar ela à figura de cima e ela à figura de baixo. A decisão, ela nada mais é do que um questionamento, né? Que tipo de questionamento? Vamos lá, a gente separou o material para a construção de alguma coisa. Que tipo de questionamento poderia existir nessa etapa? Que levasse a uma resposta de sim ou não, né? Poderia ser, faltou algum material? Interrogação. Pronto. Já tem um questionamento que desdobra em sim ou não. Daí, eu vou construir as situações, né? Eu vou ter uma situação aqui e eu vou ter uma situação do outro lado. Poderia ser abaixo, eu estou botando para o lado só para ficar mais fácil. Bom, quais seriam as situações? Vou botar aqui a setinha, ó. É para esse lado? Não, é para o outro, né? Então, a gente faz invertido aqui, ó. Pronto. Vejam que quando eu acertei ali, a setinha já foi junto. Pro outro lado, ó. Vejam que quando eu movimento, ó, ele já até me mostra que a distância está igual do outro lado. Se você tiver muito problema com padronagem, aqui resolveu já o seu problema. Só que sua setinha está menor, né? O que você pode fazer? Você clica na seta anterior, que já está no padrão que você quer, ou não, né? Vamos até trocar essa cor dessas setas. E agora a gente vai pegar, clicar numa delas, vem em pincel de formatação e clica na outra. Clica em pincel de formatação e clica na outra, tá? Agora as duas já estão com o mesmo padrão. O que a gente vai fazer? Eu falei que aqui a gente entraria com a opção sim ou não, né? Então de um lado a gente tem o sim, faltou alguma coisa, né? E do outro lado a gente vai ter o não, que no caso não faltou nada, né? Então aqui, ó, a gente já tem as opções. É importante que esse sim ou não estejam na parte externa, não estejam também dentro de alguma figura, tá? Por quê? Porque as figuras têm significado, então é melhor que a gente não as utilize aqui, tá? Então, faltou algum material? Se sim, verificar novamente. E caso não, continuar a construção. Tá? Então, só exemplos, né? Então, vejam que eu continuei utilizando verbos no início. Eu estou desenhando processos, né? Então, por isso eu estou usando retângulo. Existem algumas das figuras aqui que servem para utilizações específicas, né? Então, aqui a gente tem, ó, documento, vários documentos, preparação. É provável que aqui, ou em algum padrão que você esteja a utilizar, tem até momento de espera, né? Então, ou verificação também é muito comum. E aí você vai utilizar um outro tipo de figura, tá? E aí verificação teria uma outra figura. Bom, verificar novamente. Depois disso a gente vai fazer o quê? A gente retorna para o faltou algum material. Vejam que eu utilizei um outro tipo de linha, né? Essa daqui, ó, ela tem uma curva, e essa curva você pode ajustar, e ela se ajusta também aqui, ó. Você pode diminuir ou aumentá-la de acordo com a distância que você precisa. Eu vou botá-la também no mesmo padrão das outras, pincel de formatação, clico lá nela, pronto, agora ela já está ali novamente ajustada. Então a gente já criou um ciclo, ó. Faltou algum material? Se sim, verificar novamente. E aí ele retorna. Faltou algum material? Se agora não, ele vai continuar a construção. Podiam ter outras etapas, a gente não definiu nenhuma etapa aqui nesse momento. Importante, continua a construção. Se a gente já finalizou, ou se a gente precisa finalizar, a gente vai colocar novamente essa figura, parecida com a do início, e vamos colocar aqui no final, ligá-la aqui e colocar a palavra fim. Por quê? Como é um fluxo, a gente tem que ter início e fim no fluxograma. Então a gente tem ali já o início aqui em cima e o fim aqui ao final. Ah, tem que ser aqui para baixo? Não, poderia ser até numa outra folha, né?
Isso aqui vai depender do seu espaço e da sua possibilidade. Existem algumas figuras, por exemplo, a figura de conexão. Aqui, ó, conector. Para que serve essa figura de conector? Né? Essa figura de conector, ela serviria para continuar numa outra folha. Então a gente pegaria aqui, ó, ligaria ela, colocaria aqui uma letra e num outro slide a gente iniciaria com a letra que a gente botou aqui. Tá? Então, se você tiver um processo que tem vários desdobramentos, acontece muito isso em telemarketing. A pessoa te respondeu uma coisa, você precisa continuar para uma outra estrutura de perguntas. Então, você teria essa letrinha para continuar. Não é o nosso caso, a gente fica por aqui e essa é a estrutura base. Se a gente precisar modificar, a gente pode selecionar mais de um, aperta Ctrl no teclado, seleciona uma, outra e outra. E a gente vai lá e troca a cor dessas figuras, tá? Você pode até modificar individualmente, eu estou modificando tudo de uma vez só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então a gente pode também alterar os padrões e fazer outras possibilidades aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.